E aí eu comecei a falar de maconha, veio a piada também do pastel, que é a pizza com borda ou sem borda. Que eu fui no lugar, que eu liguei pro lugar, a mulher falou: você quer a sua pizza com borda ou sem borda? Eu falei: eu não conheço pizza sem borda. Que pizza é essa que ela segue e continua ao infinito e não acaba nunca? Nossa, vai morar todo mundo em cima da pizza. Quem pediu a pizza? Eram uns... Aí eu lembro que eu tava em Porto Alegre e eu falei assim, meu pai vai estar na plateia, pra não dar uma saia justa de ficar falando sobre drogas meu pai não gosta, tá ligado? Sempre fica me dando uns conselhos, filho, não precisa fazer, isso aí atrapalha tua carreira, sempre dá esse conselho de pai, né? E aí eu falei, gente, não fala, só não puxa esse papo com meu pai, falei pra todo mundo, tá? Fala qualquer coisa, vamos falar com Cambota, falar com Cambota. E aí começou, não sei o que aconteceu, esquecemos, começou o programa, todo mundo sabendo, menos ele. Menos o Cambota, e eu também esqueci, então estamos fazendo o programa, vamos conversar com a plateia. Daí eu já tinha falado pro meu pai falar uma coisa, que ele sempre disse, que era que eu sou a foda mais cara que ele deu na vida. Tá. E ele sempre falou isso, e eu disse, pai, fala isso no lar. Daí meu pai falou, foi uma graça tremenda, todo mundo riu pra caralho, foi uma porrada. E aí ele perguntou, e sobre maconha? Eu disse, não, por quê? E daí eu não conseguia dar um sinal, tá ligado? Que eu tava com o zap no truco. Eu não conseguia, mano. E daí eu fazia com ponto. E tá ao vivo ali, né? A gente tá gravando, talvez tire, mas a preocupação não é se vai ao ar ou não, porque eu sei que a equipe vai lá e tira se precisar. Senão como tirou essa parte, se eu não me engano. Porque fica desagradável. Então a gente tem uma equipe muito bacana que fica sempre atenta ao que pro programa ter qualidade. Só que aí, irmão, o problema era lá, a situação lá que tava acontecendo, entendeu? E foi muito. A galera rindo. E eu fazendo, Cambota, e todo mundo meio tentando dar uns toques, ninguém conseguia, e aí uma hora o Cambota percebeu, tá ligado? Assim, mas demorou. Demorou uns 30 segundos, tá ligado? Então 30 segundos é um monte. É muito tempo, e ele mudou de assunto. E eu, Cambota, que vacilo. Teve uma hora que eu cheguei a falar, não, sabe, sorrindo assim, não precisa falar. E ele não entendia, mano. Ele ficou constrangido depois. Mas seus pais sabem faz tempo, né? Eles sabem. Boa pergunta. Não sei, acho que a minha mãe... eu sempre tem o lance de sair do armário, que nem... Da maconha? Tem? Tem o lance de sair do armário da maconha. Eu acho que Tem um nome pra isso? Não tem. Sair do... sair do armário também. Sair da fumaça. Mas é sair do armário canábico aí. E o problema é que a geração... Eu tava pensando nisso vindo pra cá. Porque eu tenho amigos que os pais fumam também, entendeu? Aí é mais fácil, né? Eu tenho amigos que os pais... É mais fácil. Só que a geração dos pais de amigos que fumam, que é aquela galera que tem uns 50 anos a 60 e poucos anos, que foi lá pra trás, eles não são declarados que fumantes, mesmo fumando. Os pais deles, que são vivos ainda, por exemplo, o pai do Digo, um amigo meu, o pai dele, o Sapato, que a gente chama de Sapatão, fuma. Mas o vô do Digo, o pai do Sapatão, não sabe que o pai dele fuma, tá ligado? Então ele, jantar de Natal, ele foi pra casa do pai do avô, e aí não sei o que, jantou, tava com baseado no bolso, foi fumar na casa do velho de 83, porque o velho de 83 não pode imaginar que o filhotinho dele tá perdendo o futuro, né? Um cara de 60 e poucos anos. E aí eu nunca gostei, nunca achei isso muito justo, sacou? Tá ruim aí? O que é? Não, é o meu. Opa, aí pegou, aí ficou eu. Eu nunca achei isso muito legal, sabe? Assim, de a pessoa ficar... Porque a pessoa tá pagando as contas dela, sabe? Por que ela tem que ficar se escondendo de uma coisa que ela faz que era pra não dar problema, a não ser pra ela. Se é pra dar algum... Se desse algum problema... Era pra ser uma coisa totalmente individual. Não é por causa das leis, da sociedade, da proibição e do que se gera com isso. Então, sempre me incomodou isso, da galera ser... Os meus amigos sempre foram muito mais maconheiros que eu, quando eu morava em Esteio. Eu tenho muito amigo maconheiro lá. E a galera... Esteio é colado... É em Porto Alegre, a 20 minutos de Porto Alegre. 20 seus amigos fumavam? Meus amigos sempre foram bem mais maconheiros que eu, assim. Eu entrei depois, ele dava umas bicadas, mas não era muito a minha, assim. Quando eu tinha uns 28 que eu comecei a fumar, mas posso dizer que já fumava. E aí, quando eu tava com uns 30, 31, vim pra cá, morar pra São Paulo e tudo mais, mas eu já fumava há muito tempo, há muitos anos. Só que eu pegar direitinho fumando assim, agora eu tô fumando toda semana, eu fumo
3 vezes, né? Ah, Foi tá. com uns 28, 29. Mas seus pais souberam quando? Depois que eu comecei a soltar no stand-up mesmo. Ah, é? Porque daí a minha mãe já sabia que eu tinha experimentado, porque eu sempre tive um diálogo mais aberto com ela. Não, ficava escandalizada, mas eu gostava de contar. Meu pai, eu sempre achava que ele tinha uma preocupação muito grande por conta de problemas na família. Então eu achava que até eu quebrar essa muralha de explicar sobre a coisa, ele acreditar nisso, entender os argumentos, é uma situação que demora tempo, né? Assim, é uma coisa, a mentalidade às vezes está enraizada que aquilo é ruim, droga é ruim, sabe? E não todas as outras camadas que esse assunto permeia esse assunto que precisa ser pensado. Então fica difícil. Então daí eu cheguei numa época que eu tava com o primeiro especial, eu queria botar piada de maconha, porque eu fumava, eu já era bem conhecido entre a gente, assim, de fumar aqui em São Paulo. Você acha que foi o primeiro cara da maconha, assim, assumidamente, entre o pessoal do stand-up, não foi? Eu acho que assim, na trajetória dos maconheiros, a gente teve o Rabin, que foi um cara que se falava, sempre que ele fumava. Eu não lembro do texto dele sobre maconha. Eu acho que ele tinha piadas, mas ele não era um cara completamente da bandeira. Era isso, mas ele era o lesado, o chapado, ele tinha essa persona por um tempo. Exatamente. Com certeza ele foi pioneiro nisso. Aí depois eu lembro que, pela questão sobre legalização e sobre ainda falar de maconha, o Gabi também entrou depois de uma época falando e teve isso. Mas foi depois de você ou mesmo? Foi antes. E aí daí todo mundo se encontrando sempre, eu vendo, eu disse, quero começar a falar, por que eu não tô falando disso? Achei que podia ser difícil tratar com a plateia e a galera não gostar. Mas você tinha um pouco de medo de perder um pouco de público ou não? Não, eu tinha medo de eu não ter habilidade suficiente para tratar o tema, isso. É diferente no palco. É diferente de perder, não perder, nunca foi minha preocupação. Falar sobre aborto, falar sobre política. É uma dificuldade que tem. Assuntos mais difíceis, você tem que ter uma técnica melhor, né? Eu não tinha essa técnica no início, irmão. Daí vou começar a tentar, já tava uns anos fazendo. Aí comecei a me soltar, as coisas sempre foram assim, eu escolhia assuntos, escolhia coisas que eu tenho que trabalhar na minha comédia, naquela temporada, naquele tempo que eu tô fazendo, pra dizer, agora eu quero melhorar em acting. Daí eu ficava um tempo treinando isso, e nessa época eu tava quero começar a falar de maconha, porque é um assunto mais delicado. E o meu jeito de falar na época foi fazendo... no texto que tem no primeiro especial, eu não me lembro para contar aqui, mas é essa que eu falo de ir para Amsterdã, que até toda a camiseta aqui, falo de ter ido e tal. Aí tem uma hora que botei minha mãe na história, como se a minha mãe também fumasse, assim, ela falava alguma coisa, ela fica... lembrei da piada. É que toda vez que você fala para alguém que tá chapado, o que foi que tu falou? O cara chapado fala, o que foi que eu falei? E ele não consegue lembrar o que foi que eu falei. Mas vamos um pouquinho para trás, porque o cara fica... Ele é pego no... Você dá uma... Eu não me lembro. Você dá uma, eu não lembro também como você preparava. Né? Mas tinha essa parada, e aí depois tinha um negócio da minha mãe que eu falava, porra, minha mãe jogou uma maconha minha que ela encontrou um baseado quando eu era adolescente. Eu inventei essa história, nunca aconteceu isso, né? Mas baseado não sei o quê. E eu falei, mãe, o que foi que tu fez? Ela falou, o que foi que eu fiz? E ela faz a mesma coisa, era isso, né? A volta era essa, tinha um callbackzinho. Nonossa, como faz anos que eu não faço isso, né? Faz 6 anos que eu não faço isso. E essa história de Amsterdã é muito bom. Você tinha uma piada, você manteve ela? Mantive. Você foi para Amsterdã e tinha 2 coisas lá. Só tem barco e maconha. Você não gosta de barco? Eu não sou muito fã. Era bicicleta, né? Era bicicleta, eu não sou muito fã de bicicleta, então fui focado. E aí eu botei uma piada que a minha mãe parecia uma maconheira, que a gente sabe lá em casa que não é, pra despistar um pouco desse assunto até lá na minha casa, pra não ficar falando tanto, sabe? Dando tanto esclarecimento sobre isso. Aí depois que eu comecei no segundo quando eu comecei com o segundo especial, A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento, o primeiro é o da Turma do Fundão desde 81. Aí, que tinha essas piadas da minha mãe. No segundo, A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento, eu queria falar mais de maconha mesmo, assim, de um jeito um pouco mais claro. Até porque eu queria usar o estilo, eu queria desenvolver um pouco da técnica do chapado, que eu acho que é essa técnica... Então, é isso que eu percebi. A sua persona também, ela caminhou junto com você assumindo que fumava. Foi. Porque parece que isso te dava a liberdade de poder ser mais lesado no palco, não é isso? Eu o acho que veio primeiro? Eu acho que, assim, no primeiro especial, no da Turma do Fundão, quando eu fiz uma piada que não tinha nada a ver com maconha, mas ela me abriu um caminho, assim, que era aquela que o cara quer me ensinar a fazer churrasco e ele fala, não, mano, eu fui essa semana, peguei o boi, carneei o boi. Lembro lá no ao vivo você testando. Lembra testando? Arranquei a carne do boi, não sei o quê, matamos, tiramos o couro, aí fizemos a churrasqueira, comemos, tu precisa aprender isso. Eu falei, não preciso, eu acho que... Por que eu preciso aprender isso, né? Tu precisa aprender no mercado, comprar na forminha, e aí que veio a palavra que me abriu a mente, que era... Ele falou, você precisa aprender isso, que vai que um dia você tá perdido na floresta e você tem que matar uma capivara para sobreviver. Eu falei, o que aconteceu com a minha vida que eu tô perdido na floresta? Em que pé está a situação do mundo?
pra eu estar numa floresta perdido. Eu não sei onde tem uma floresta. Se tu Você falar, precisa ser agora. Agora, fala, sai pra floresta. Eu não tenho ideia como é que começa um projeto desse, tá ligado? Daí pra achar uma capivara, mano. Meu irmão, nossa, o mundo tá perdido pra eu estar na floresta. Então eu lembro que essa ironia desse pensamento me abriu margem pra uma comédia mais sutil. Uma comédia mais sutil, entende? Uma comédia que tivesse essa ironia, que eu queria tentar usar isso, sabe? Que não era aquela coisa do setup punch. Punch. Não, é uma coisinha assim, é uma ideia cômica que é irônica, que você fala, é mesmo, o que aconteceu com a vida dele? Eu achei isso interessante e isso me abriu caminhos. Então, quando eu comecei a declarar que fumava, e fumar no palco, mas antes de entrar, a gente fazia bar ao vivo, você sabe como é que era o camarim comigo. Exatamente. E aí a gente fez bar ao vivo muito tempo, eu e Vilela, e era um bar que já falou aqui no programa, tinha show toda segunda. Às vezes 14 pessoas. 14, várias vezes, era um barzinho em Moema, mas quando tinha gente, a gente botava pra ferver, assim, né? A gente botava pra fuder, o bagulho ficava muito bom. E lá que eu aprendi a ser humorista. O Cambota falou isso aqui também, cara, né? Lá não era pra fraco, não. Era pra que gente era forte. Difícil, era difícil o bagulho. Quando tinha pouca gente, era difícil. E eu aprendi e entendi me comunicar pra pouca gente, que é uma diferença que é muito boa, assim, quando você aprende a fazer 15 rir. Quando você consegue frequentemente fazer 15 rir, você diz, mano, eu tô com um domínio legal, tá ligado? Uma plateia com quórum reduzidíssimo, tô fazendo a diferença aqui. Uma segunda-feira. E aí eu aprendi. E lá que eu testava esses bagulho tudo. E me abriu a porta pra... Eu disse, não, já tava falando de maconha. Eu fumava no camarim, você lembra? E descia pra fazer o show, assim, adorava fazer show lá, porque eu podia fumar. Com vocês, Nando Viana! Já tava... Era a hora de... Entrava, assim, fazia um show muito doido, um show, modéstia à parte, bem bons. Tinha uns que era de arrebentar. Eram uns dias incríveis, assim. Você até falava, cara, eu quero gravar meu especial aqui, lembra? Queria muito. Queria ter gravado aquele segundo, não consegui. Tentei bastante. Porque pra quem não sabe, fechou o bar, né? O bar fechou, abriu um outro e agora fechou também, que eu passei lá na frente esses dias. E aí eu tentei de todo jeito, não deu pra... Tentei ligar pra imobiliária pra gravar, mesmo? Tentei de tudo pra gravar lá. Queria gravar lá o segundo, desabitado, pra fazer até uma homenagem ao bar ao vivo, sabe? Não consegui. Mas quem sabe, no futuro, pega aquele lugar lá de novo e gravo o terceiro, o quarto. O terceiro eu já sei onde eu vou gravar, o quarto, quem sabe. E aí eu, nessa onda de fazer show lá, eu comecei a trazer uns assuntos de maconha mesmo, assim. Daí entrou uma piada que é a piada de abertura, que eu queria abrir falando uma coisa de chapado, assim, direto, assim, no seco. E eu demorei pra achar essa coisa, e até que veio isso, o Afonso me encorajou bastante, que era aquela, quem é que demite o cara da RH, né? Você tava pensando aqui, gente... Você começava com essa? Abria, entrava, Nando Viana, eu tava pensando aqui, quem é que demite o cara da RH? E essa tinha um aproveitamento alto, e eu comecei a abrir pra esse tipo de piada. Porque ela demonstra que você veio, né? Tipo, é uma piada que... Já divide ali, tá ligado? Quem embarca, tem uns caras que já não podem embarcar, você já entende da plateia, e eu sempre deixava pra fazer isso depois, e eu disse, não, vou puxar já... vou colocar no começo. A abertura de show pra mim sempre foi um desafio, assim, o que eu vou botar bem na abertura, eu acho importante, Eu lembro que você ficava incomodado, às vezes, que você tava com muito tempo fazendo a mesma abertura e não conseguia mudar, e quando você mudava, você não gostava e tal, e voltava pra mesma abertura. Eu acho a abertura pra show de bar, show que você tem que entrar com outras pessoas, você tem que ser incisivo, você não pode ficar... Então eu sou incisivo e já venho, eu gosto de ter os 3 minutos, 4 minutos que vão abrir, ali 3 minutos, que vão dar soco, sabe? Que a pessoa vai dizer, epa, o rapaz é diferenciado, o cara tem coisa boa aí, ou passa a minha imagem, a minha proposta, né, cômica. E aí eu comecei a falar de maconha, veio a piada também do pastel, que é a pizza com borda ou sem borda, que eu fui no lugar, que eu liguei pro lugar, a mulher falou, você quer a sua pizza com borda ou sem borda? Eu falei, eu não conheço pizza sem borda. Que pizza é essa que ela segue e continua ao infinito e não acaba nunca? Nossa, vai morar todo mundo em cima da pizza. Quem pediu a pizza? Eram uns divagações, né? E aí eu me abri no segundo especial para fazer divagações e começar a utilizar um pouco da minha pessoa. E eu sempre estive, há muito tempo estou chapado no palco, você sabe. Pode ser que um show ou outro não, mas assim... A maioria, né? 95% talvez, 92%. Então eu comecei a usar isso também, tá ligado? Eu lembro que uma vez eu fiz um show no festival, às vezes tu erra o tom. E essa questão do chapado, do act, você tem que acertar o tom pra ficar uma coisa verossímil, assim, um chapado, mas um chapado engraçado, né? Para as pessoas... Porque eu estou chapado e eu acho que essa questão da persona ela é mal entendida, às vezes, pelas pessoas. Explica o que é persona e o que você entende por persona. O que é a persona? Vamos lá, é uma coisa complexa. Por exemplo, o Ventura, ele é exatamente daquele jeito.
O Ventura é daquele jeito. Só que no palco, ele é bem daquele jeito. Entendeu? Ele é o tempo inteiro daquele jeito, no máximo daquele jeito. Mas o Ventura é daquele jeito. Ele não é aquele jeito o tempo inteiro. Ele não inventou um personagem. Ele não inventou algo. Ele tem aquele... Porque nós temos pessoas que a gente usa na nossa vida. A mesma pessoa que não é humorista, assim. Você vai pedir um aumento. No trabalho, Você vai pedir um aumento, você já chega. Tudo bom, senhor Otávio? Eu gostaria de... Isso aqui é uma persona, que você não tá desse jeito aqui em outras ocasiões. Junto com seus amigos no churrasco é outra. É outra coisa que você faz. Você tá mais... E às vezes você tá na reunião. O que acontece é que a gente no palco escolhe uma persona para citar, assim, como é que é o Nando, o que do Nando eu vou potencializar no palco para trazer a comicidade que ele precisa, ou esse guarda-chuva que ele precisa para botar as piadas embaixo para ele ter alguma coisa mais consistente, assim. E aí eu entro nessa parada de mostrar que eu estou chapado, assim, não esconder isso, não ficar, olá, tudo bom? Não, ficar lá. E aí... Uhul! Tá ligado? Uma atitude do cara que tá chapado. Às vezes eu faço mais, às vezes eu menos, às vezes eu tô mais. Como o Rodrigo Marques parece que tá sempre bêbado, mesmo que ele não esteja muito bêbado. Ele tem uma persona meio do cara. E daí tá de boa. E aí ele tem um punch certeiro. E aí são coisas que a gente constrói, assim, sabe? E você tem que quebrar um pouco a cabeça. Às vezes tu vê o humorista. Eu lembro do Daniel Duncan, quando eu assisti ele a primeira vez no palco, ele entrou bem franzino, assim. Aquele silêncio, a galera meio achando... A galera tá um pouco achando ele engraçado já pelo jeito que ele tá franzino, perto daqueles humoristas que vieram. E daí ele fala, é isso mesmo que vocês estão pensando, eu tô solteiro. Pô, tá ligado? Porque ele já construiu isso na pessoa, no visual, na entrada, já diz, no silêncio. Isso tudo diz sobre quem é você. A sua roupa diz muito, sua roupa, totalmente. Então eu tentei sempre andar meio... coisas que me ajudam a fazer essa persona doidona que eu sou, realmente. Assim, eu não estou, por exemplo, agora eu tô falando normal, vocês estão vendo? No palco eu tô mais querendo ser engraçado. Eu sou essas duas pessoas, assim, sabe? Tanto a do palco, às vezes exagerado, às vezes lento demais, por causa também de tudo isso. E gosto disso, eu gosto desse silêncio, eu gosto de ter aprendido esse silêncio, fazer com mais calma. É difícil, né? É difícil essa coragem, né? De fazer a coisa com um pouco mais de... Eu demorei pra aprender também. É difícil. Você tem que ter coragem de... Porque... Quando você faz mais devagar e a piada não entra, você vai ter mais tempo sem risada. E pra gente é muito difícil. Só que você tem que acostumar. Você fala, calma, cara. Calma, vamos curtir. O primeiro fundamento que a gente aprende quando é humorista, eu acho que eu e você pelo menos aprendemos isso, é o de falar rápido. Falar rápido e no jeito concatenado, que ele vai numa crescente e tem uma explosão no final. Exatamente. Então esse tipo de técnica foi aprendido também no primeiro especial. Eu lembro de você também desenvolvendo isso no palco na época. E aí depois eu quis experimentar outras coisas, tá ligado? Eu gosto de experimentar. Eu sei fazer isso desse jeito ainda, concatenado rápido. Às vezes utilizo. Se você ver a história que eu fecho o meu especial de comédia agora, que eu tava viajando, Coloco o Cinto que a viagem vai ser longa. Essa última Essa última de uma história comprida de uns 15 minutos de história, sabe? Assim, de uma coisa que eu vivi, assim, que é muito inimaginável. E foi um dia que que eu bebi demais, eu fumei demais, e aí as coisas vão acontecendo e eu vou de uma festa pra outra, e aí vai rolando, sabe? Assim, eu tô com mais 3 pessoas que vão fazendo coisas muito engraçadas durante o bagulho, a gente vai pra puteiro, e aí vamos pra rave, entendeu? Sabe? Aconteceu isso tudo, e eu conto isso no palco de um jeito empolgado e com energia. Daí não justifica ser o Nandinho Paz e Amor, o reflexivo. Mas ainda é você. Cara. Mas ainda sou eu, ainda é minha técnica, o chapado empolgado, tá ligado? E isso tudo fecha. Isso tudo conversa, eu consigo fazer tudo isso conversar. O momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira, assim? Dentro desses ciclos, se teve algum ponto muito baixo, se teve algum momento... E não tô falando só da carreira agora de comediante da vida inteira. Não, eu acho assim... Vamos ver. Eu acho que o momento que eu... Lá por 2003, eu volto de Belo Horizonte para Porto Alegre. Belo Horizonte? Eu morei 6 anos em BH. Morei dos 15, 16 aos 23. Mais ou menos isso. E aí eu tive uma vida em Belo Horizonte, assim, uma adolescência, amigos que eu trago muito carinho, tô até hoje lá. Eu sempre quando vou pra lá, marco de encontrar com alguns. Eu era de grupo de jovens de igreja lá, então eu... Caramba, por essa eu não esperava. Eu coordenei liturgia na missa, fazia os teatros da missa. Eu adorava, era uma galera muito, muito maneira. Eu tenho saudade da galera, não tenho saudade da igreja, eu fiquei ateu depois de um tempo, me entendi como ateu. Mas foi na época muito legal, muito, muito maneiro, fiz muito amigo. Então, quando eu morei lá e voltei para Porto Alegre, era uma situação que a minha família estava meio fodida, meu pai tinha saído do emprego, e aí que eu citei mais ou menos, e eu tive ali uns 6 anos, que foram os anos mais difíceis pra gente lá na nossa família. Tanto profissionalmente,
Porque eu era publicitário, fazia faculdade de publicidade, eu tinha que pagar a faculdade, daí não sobrava R$1, sacou? Assim, gastava tudo. Aí, com faculdade mesmo, gastava 400 e a faculdade era 396, sei lá. E você ganhava 400. Aí não batia os cálculos. Conseguia comprar um pão de queijo, uma correria. E daí lá em casa tava tudo fodido, né? De procurar trabalho. A pessoa que escalou carreiras, assim como era antigamente, você começa, né, assim, uma formação acadêmica e vai ganhando, e até consegue um cargo executivo, como foi meu pai. Então, quando você sai, você demora para se recolocar, né? Porque você não tem a faculdade, não tem os bagulho que precisa ser bom de entrevista. Bom. Então, demorou muito tempo essa parada lá em casa, foi meio caótico. Eu acho que essa época foi a mais difícil, porque eu não conseguia entrar nos empregos bons. Então, eu lembro que uma época eu queria entrar na agência experimental da faculdade, que tinha uma agência de propaganda experimental. E dentro da faculdade. O nome já dizia isso, não precisava explicar isso, mas enfim. Aí eu chamava Agexcom. E eu falei, mano, eu vou querer entrar nessa Agexcom aí, vai ser bom, porque eu vou aprender, eu tô indo nos estágios, os caras estão me... Eu achava uns estágios que os caras eram muito... assédio moral, tinha muito assédio moral, sabe? Então eu tomava uns negócios que não tava certo na época. Na época eu não tinha essa noção, hoje em dia a gente tem uma noção de assédio moral, mas ninguém sabia. Então eu tomava os assédio moral direto, e os meus primeiros trabalhos, eu falei, mano, não tô pronto pra estar trabalhando, talvez, em publicidade. Eu não sei fazer rápido os design, eu não sou um redator rápido ainda e tal. Vou fazer nessa agência experimental. Aí perdi teste dela, perdi não sei o quê, que era o que eu te falei antes, sabe? Que marcou o dia da entrevista, eu passei da segunda etapa, não fui, que eu esqueci. Aí tinha que esperar 6 meses pro próximo teste. Ai, não. Isso aconteceu muitas vezes comigo, esse tipo de coisa. Um dia eu passei, cara, fiquei feliz. Aí, e no meio dessa confusão toda da minha família, de todo mundo. Aí, no meio desse estágio, eu dava muita ideia diferente. Eu sei disso, assim, diferente de, mano, não vamos fazer igual sempre faz. Você sabe como é que eu sou, né? Não, vamos fazer a mesma coisa que estão fazendo, vamos fazer uma coisa diferente. E aí não tinha mulher que era redatora lá da agência, tinha saído, então eu tava sem essa vaga que deveria ensinar isso. Eu queria ser redator na época. Queria ensinar isso, não tava. E eu senti que não rolou assim, mano. Não rolou comigo. Fiquei uns 9 meses lá e daí me demitiram. E eu fiquei muito chateado. Eu acho que perder esse emprego me desestruturou bastante naquele momento que eu tava, pela toda a dificuldade que eu tava, por todo o negócio que eu coloquei nesse trampo, assim, tipo, agora eu vou conseguir aprender num lugar que é pra me ensinar. E aí cheguei lá, fiquei frustrado, assim, não tinha a pessoa que poderia me ensinar, não tá, ninguém entendia as loucuras, e eu tenho certeza que as loucuras que eu fazia eram legal, é só o pessoal que era corporativado, e, não, vamos um cartaz só, vamos não sei o que. Eu falei, mano, a gente pode tapar a escola de cartaz, fazer 4 peças diferentes, é só tirar 4 fotos, por que tem que ser a mesma foto em 4 no cartaz? Faz 4 cartazes diferentes. Veja bem, muito veja bem. Sim. E eu acho que acelerar, eu nunca fui rápido de escrita, de produção. Eu não sou um cara rápido de todas as coisas que eu faço. Eu sou um cara que demora e... Câmera lenta. Câmera lenta. Eu sou câmera lenta. Eu sou mais lento. Minha cabeça sai muito, então né, o meu tempo é diferente. Sim. Mas eu escrevo legal pra caramba, assim, e tenho boas ideias. Então eu tinha consciência que as minhas ideias eram legais, mas que não tava rolando, sacou? Assim, então quando eu saí desse estágio, eu fiquei frustrado e a minha vida estava frustrada nessa época, sem ter comédia. Cúmulo de coisas. Aí depois veio a comédia e meio que me salvou desse universo que eu não tinha me acertado. Porque é difícil você ser publicitário, você que é iniciante de carreira de publicidade, você sabe que é difícil. Porque os estágios pagam muito mal, você tem que pagar essa faculdade, às vezes o trabalho é longe do que você tá, você tem que dormir às vezes no trabalho, porque tem viradinha de noite, porque o veículo não vai esperar o bonito chegar amanhã de manhã, o jornal sai amanhã no mesmo horário, pede mudança no final de sexta-feira, e você vai dormir lá. E eu não tinha como fazer isso direito ganhando pouco que eu ganhava, morando onde eu morava. Eu morava em Esteio, Porto Alegre, acontecia as coisas todas, as agências, todas, não tem isso, assim, não tem esse tipo de trampo, né? E daí eu não conseguia pegar uns trampos legal, sabe? Então, pra mim, achar um trampo que eu pudesse exercer era muito importante naquela época de aprendizado e tal. E quando eu fui no lugar, dentro da faculdade, que era pra me ensinar, e não me ensinou, e ainda me deixou com a moral em baixa, e eu saí, e eu disse, pô, mas não tô fazendo nada de errado, mano, porque assim, tô só criando coisa mais doida, assim, sabe? Que eu acho que era a função de ser exigente com o bagulho. E talvez lento um pouco, tendo um pouco de critério de, né, um pouco de autocrítica, assim, talvez eu fosse um pouco mais lento. E aí me tiraram. E isso acho que me deixou um pouco frustrado, pouco confiante em mim. Entendi. Que me veio até hoje em dia, até hoje tem sou um pouco, tem reflexo até hoje, um pouquinho dessa fase de muito trabalho ruim, velho. Trabalhei em muito lugar ruim, velho. Eu fui premiado de trabalhar. Eu consigo fazer um show tranquilamente de todas. Não daria um show, teria que fazer 2. De todas as empresas que eu trabalhei, e o tanto de confusão que deu nas empresas que eu trabalhei, e o tanto de pau no cu que eu encontrei na trajetória profissional, e o tanto de gente legal também, encontrei umas
umas pessoas legais, vale até a pena falar, assim, tipo, teve o Sidney Porto, de um trabalho que eu tive em BH, era um puta chefe da Gerencial Brasil, que chamava a empresa, uma empresa de merchandising. E aí um cara muito legal, sabe? Dava oportunidade, esse cara, todo o meu carinho pra ele até hoje. O Flávio Brasil também, que trabalhava numa agência última que eu trabalhei, que me dispensou um mês pra eu trabalhar à distância, porque ia ter risadaria, eu ia fazer coisa. E ele deixou eu trabalhar um mês aqui de São Paulo, porque ele sabia que era importante. E o Salles também, que foi outro cara que eu trabalhei na Plenobras Materiais Elétricos. E o Salles também, como um bom chefe, me liberava direto pra fazer show, tinha um carinho interessante. Fora isso, eu só encontrei pau no cu. Caralho. Meu Deus do céu, como eu encontrei pau no cu? Assim, eu encontrei de briga de dar na empresa, dos dois donos tá brigando, a agência tá crescendo, cheio de trabalho pra gente fazer, e os donos deram uma briga. Caralho. E aí entrou o segurança pra tirar o outro dono que tinha expulsado ele na empresa, sacou? Assim, e aí a gente não entendia mais. Vou com quem? A gente já tava nesse clima, assim, vou com quem? Essa empresa foi... Nessa empresa trabalhou quem? A esposa do Verdun. A esposa do lutador, do Fabrício Verdun, ele é gaúcho, a Karine também. E a Karine trabalhava lá. Então, um dia que eu encontrar o Verdun, assim, eu já encontrei várias vezes, mas eu nunca bati um papo. Eu quero conversar com a Karine. Karine, lembra? Que loucura foi aquela? Eu encontrei ela na saída do Renascença, eles estavam entrando, então a gente se cumprimentou, eu, o Verdun e ela, não consegui falar. Eu preciso sentar ela e outras pessoas da época e dizer, mano, o que aconteceu nessa empresa? Que a gente não sabia quem estava seguindo, não sabia quem que era o dono da razão, uma confusão. Terminou, a empresa quebrou, cara. Caralho. Por causa da briga, os caras tinham conseguido 6 contas novas, brigaram, quebrou tudo. A agência. Puta merda. Foi uma doideira. Essa foi doideira. Essa foi a mais doida. Nada que eu trabalhei. Não, teve uma mulher que eu trabalhei que ela era completamente desequilibrada. Chamava Agência Mandala. Ela já foi falecida, essa mulher, nem lembro o nome dela direito. Um dia, mano, ela era do mal demais, entendeu? Ela era do mal que... Eu ouvi essa história, eu não contei. Um dia ela foi numa churrascaria, tinha um cara pedindo dinheiro, ela falou, ele tinha uma muleta, ela falou, vou fazer ele andar, quer ver? Ei, vem pegar o dinheiro aqui. Daí ele veio andando, ela arrancou com o carro e foi. Ela era esse tipo de mal pessoa, entendeu? Imagina essa pessoa, dona de um lugar... Nossa, triste, né? Vilã de novela. Vilã de novela. E ela era dona de um birô de 5 pessoas. Maluco. Eu entrei nesse trabalho porque ela tinha demitido 5. Porque ela ficou puta que eles escreveram Paraíso sem acento na camiseta, foi impressa 2.000 pra camiseta da serigrafia, e demitiu todo mundo, ficou puta. Do dia pra noite, mas você tem uma empresa, no outro dia você tem que dar as coisas pra entregar, você não tem mais a equipe. Aí eu entrei na equipe e ela era caótica, ela era doida, essa mulher era bem doida. Ela morreu depois, teve câncer, eu acho, já tinha saído, ela faleceu. Eu trabalhei em muito lugar ruim, muito lugar que me deixava pra baixo, sacou assim, lugar que me deixava mal, ligado, assim, as pessoas me deixavam mal. Então isso boicotou um pouco, porque eu era bem confiante quando eu entrei na faculdade. Eu disse, eu vou chegar e vou fazer acontecer. Vou fazer acontecer, mano. Como é que não vou fazer? E o lance de não conseguir entrar na publicidade direito, com mínimo de decência, sacou? Assim, era só trabalho fudido e nada conta. Quando a gente tá na publicidade, a gente quer trabalhar um trabalho fudido, vai trabalhar, né? Era só pau no cu que me aparecia e os caras, as pessoas querendo boicotar. E aí eu tinha uma história, os meninos devem... Preto pro Renato, que o Renato vai falar um dia isso. Não sei se ele veio já. Um dia, o Renato Albani, já vi. Eu acho que eles contaram em algum lugar. Tinha um lugar que eu trabalhei. Essa mesma empresa que deu a briga do sócio aí toda. Tinha um cara que era um pau no cu, que é o mesmo que eu falei que deu a carteirinha do Grêmio pro filho logo que nasceu. É a mesma pessoa. Esse cara era um pau no cu, chamava Diego. Esse cara era bem assediador moral, meio truculento, do interior, assim, sabe? Era um cara meio grosso que se achava erudito demais. Aí um dia, eu ficava de costas, um dia ele pegou o estojo e jogou nas minhas costas, assim. Eu tava de fone, eu tomei um estojo nas costas. Falei, mano, o que houve? Ele falou, te chamei, tu não ouviu? Um estojo pesado, entendeu? Ele jogou nas minhas costas, do nada. Então, era esse tipo esse foi o trabalho que eu tive. Que The Office isso, cara? Tomei um estojado. Aí a gente ia fazer uma produtora de roteiro que ia chamar Estojo na Nuca. Porque o Afonso, o dia que soube, cara, que eu tomei uma estojada no trabalho, ele chorava de rir. O Afonso adora ver os outros se fuder, assim, sabe uma história que tu se fudeu. Afonso chorava de rir, a gente fez, vou fazer Estojo na Nuca. Nunca foi pra frente esse projeto nosso, a gente chegou... Começar a escrever. A gente escreveu um desenho, na real, pro Globo, na época, com 2 capítulos. De um desenho de um outro cara, precisava que a gente escrevesse. A gente escreveu o que chamava... eles tocavam, uns carinhas que tocavam uma música tipo um Guitar Hero e viajavam no tempo. Eu não me lembro o nome. A gente escreveu esse desenho aí, 2 episódios. Foi bem legal. Foi nessa época aí do Estojo na Nuca que eu contei essa história. O Afonso morreu de rir. Mano, eu penei demais. Eu trabalhei na Secretaria da Saúde da Mulher, dentro do Estado, aqueles prédios do Estado, essas
Eu entendi como o Estado não funciona lá. Foi muito legal também essa Secretaria de Saúde da Mulher. Eu entendi, mano, por que no Brasil não funciona. Deu pra ver direitinho, sabe? As pessoas que são contratadas, o jeito da dinâmica, a estrutura, o baixo orçamento, umas coisas básicas que os caras têm problema, sabe? Assim, não consigo abrir o Word, que o nosso não é do Word. Sabe uns negócios assim que os caras estavam tendo, não, nossa, a gente comprou outro, o Power não sei o quê, sei lá, uma marca diabo de documento. Só bosta, um furando o olho todo mundo. E as minas da minha sessão lá da Secretaria da Mulher eram tudo venenosa, cara. Assim, era tudo venenosa. E aí, olha como é no Brasil, que coisa doida. Elas tinham que assinar uns bagulho pra liberar, sabe? Na época, remédio pra pessoas que precisavam, não me lembro. E era tão pouca demanda de trabalho pra elas que tinha uma moça que ela guardava e ela deixava para fazer 2 por dia, que era uma coisa que precisa de urgência, que são remédios. Ela deixava fazer 2 por dia, porque senão ela não ia ter trabalho até o final do mês. Sacou? Olha a cabeça das pessoas, irmão. Como é que as pessoas estão precisando de remédio, fazer os 15, jogou 15, faz os 15, dá. Não, fazer 2 por dia, porque é tão pouquinho que eu tô recebendo que desses negócios que eu tinha que fazer que eu tô fazendo pouquinho por dia para não gastar. Aí o Estado demora pra caralho o teu remédio chegar, por quê? Porque era assim, era totalmente... Era uma loucura. Trabalhei em muito lugar ruim. Muito lugar. Muito lugar. Teve lugar que eu trabalhei 1 mês. Teve lugar. Aquela que eu cheguei... Lembra que eu falei que eu fui numa entrevista e era pra ter ido em outro lugar? Sei. Então, era uma empresa de sistema de informação, de automação. E eu fui pra uma de grupo de geradores. Que cheguei lá, parei na linha. A menina chegou e disse, ei, a gente não abriu a segunda etapa ainda não. E eu, mas vocês me ligaram dizendo que eu passei pra segunda etapa? Ela disse... Vou ver lá dentro, mas não sei. Aí ela saiu, eu já peguei meu telefone e disse, ih, fiz merda. Já entendi. É outra entrevista, era em outra cidade ainda. Sacou? Tinha 1 hora pra chegar em São Leopoldo. Eu falei, não acredito. Mas cheguei no teste, 1 hora de atraso, 2 horas de atraso, sei lá, 3 horas de atraso. A mulher me passou mesmo assim. Entrou mesmo assim? Entrei, fiquei 1 mês saí daí. Era Deus te falando pra não ir, mas cara. Aí eu consegui vaga em outro lugar, na agência, aquela que deu a briga do chefe. Daí eu consegui lá e... Graças a Deus, fui pra um lugar pior. Fui pra um lugar pior, graças a Deus. Fui lá ser maltratado um pouquinho. Foi tudo isso, cara. Tive muito lugar. Acho que a minha autoestima ruiu um pouco aí, entendeu? Entendi. Então, quando entrou a comédia, eu fui no sangue doce. Vou fazer essa parada. Pô, sempre quis ser comediante, não sabia que podia ser, né? Vi o Diogo agora, pode ser. Então, abriram um mercado de trabalho que eu não sabia que existia. Vamos tentar fazer. 3 anos fazendo, vamos nessa. Acho que dá, ganho pouco. E aí veio. Então, a fase mais difícil da minha vida foi esse engate. Antes de iniciar. Sequência de... Isso, faculdade, antes de começar com a comédia. Foi uns 3 anos? Eu acho que a gente... período? Não, eu acho que a gente teve uns 6 anos devagar e uns 3 muito ruim. Entendi. Entendeu? Uns 3... Os 6 foram ruins, mas os 3 foram aquele de vender terreno que tinha, vender carro, sabe? De a família se desfazer do pequeno patrimônio que tinha. E na minha casa com dificuldade, assim. Nunca passei fome nem nada, nunca tive... Os meninos sempre foram, né, mais... O Ventura e o Afonso sempre tiveram a vida mais difícil que a minha. Eu não tive a vida difícil, tive brinquedo, tive comandos em ação, como eu te falei. Meu pai me dava brinquedos, fazia os corre dele, trabalhava pra caralho. E tinha um emprego, ganhava pouquinho assim, mas ele fazia acontecer. Depois que o negócio foi ficando melhor, quando eu morei em Belo Horizonte, tive uma vida maneira. Depois voltei para Porto Alegre comendo um dobrado, tomando no cu essa época aí. Entrando o pau dobrado no cu da pessoa, entendeu? Comendo dobrado. Achei que era um salgadinho, né? Comendo um dobrado. Podia ser, né? Comendo só dobrado. E aí depois com a comédia o bagulho foi melhorando. O primeiro ano foi difícil, né? Morar em São Paulo, ganhando um pouquinho no quartinho de empregada lá. Mas depois do segundo ano, eu já começou a entrar mais dinheiro pra mim. Eu fiz um festival em Porto Alegre, isso já foi me dando grana, aí vieram as oportunidades. Sempre procurei trabalho, sempre mandei um show bom. Não faltou. Então, a vida mais difícil eu acho que foi essa.